E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre as alergias, aqui com a doutora Jaqueline. A doutora Jaqueline já fez uma série de alertas, encerrou o último bloco aí, acendendo a luzinha vermelha, que é a questão das alergias aos medicamentos, assim, essa facilidade de acesso a uma série de medicamentos, o risco que a pessoa pode estar correndo. Então, na verdade, a automedicação é uma prática que ela deve ser evitada, né? Mas no Brasil ela é muito comum, porque você tem acesso a uma quantidade muito grande de medicamentos, né? Agora até houve um controle melhor da prescrição de antimicrobiano, que tem que ser só com prescrição médica, né? O que diminuiu muito o número de bactérias resistentes, mas com relação à alergia, as principais drogas, né, causadoras de alergia, que são os analgésicos, os anti-inflamatórios não hormonais, são medicamentos de livre comércio, né? E cabe aos pacientes portadores dessa reação ter consciência de qual que é a droga envolvida e adquirir o hábito da leitura das formulações desses medicamentos, evitando a reexposição. E tem que se entender que, por exemplo, você tem os pacientes que têm alergia à dipirona, né? Alguns vão apresentar apenas reação à dipirona, mas outros vão apresentar a toda a categoria dos analgésicos e anti-inflamatórios, né? Então, é preciso que, apresentando a reação, que realmente faça procura pelo atendimento médico para se certificar se você é alérgico apenas a um grupo de analgésico, a mais de um medicamento que constitui aquele grupo, se somente aquele grupo ou o grupo dos anti-inflamatórios, se tem alergia aos antibióticos, quais são os que pertencem àquele grupo, para que numa nova necessidade você utilize um com total segurança, e quando é imprescindível a utilização daquele tipo de antibiótico para aquela patologia que o paciente apresenta, por exemplo, os quimioterápicos, né? Às vezes você precisa daquele quimioterápico para resolver o problema, mas você fez reação àquele quimioterápico, então tem que se avaliar se tem a possibilidade de um grupo substituto, se não há. E, se for possível, fazer as provas de dessensibilização para que aquele paciente possa voltar e reintroduzir a medicação. A pessoa tem alergia a um determinado alimento. Eu vou citar, a gente vai tratar isso como alimento e também com outros tipos que gerem alergia de pele, tipo, sei lá, maquiagem vencida. A pessoa tem uma alergia, começando pela questão alimentar, a um alimento, e ela pode deixar de ter aquela alergia com o passar do tempo? Então, a senhora já trouxe aqui camarão, nozes, isso, então, amendoim, mas, por exemplo, é mais difícil. alergia a leite, alergia a ovo, habitualmente cura, né? Com o tempo, o paciente torna-se tolerante. Então, há alimentos que têm cura. Há outros alimentos, por características próprias dele, do alérgeno que o compõe, que essa cura ela não acontece, né? E por que cura o ovo? Por que cura o leite? Por que não cura o camarão? Essas respostas nós não temos ainda, né? E seria muito bom se tivéssemos, porque o que a gente mais almeja no alérgico? Que a tolerância venha. E por que uns fazem e outros não? Não são todos pacientes alérgicos a leite que com o progredir dos anos terá a cura, mas a maioria deles. Ao ovo a mesma coisa. E por que um grupo faz e o outro grupo não faz, não se sabe ao certo, né? E aí está um segredo que precisa ser desvendado. Alergia cada vez mais cedo. Criança, por exemplo, alérgica. Na alergia alimentar, nós sabemos que há um aumento na prevalência. Existe um estudo americano que mostrou que nos últimos 10 anos houve um incremento de 18% nas alergias alimentares. No Brasil, nós não temos dados de prevalência prevalência de frequência do número de casos de alergia alimentar realizado ainda no país, né? Então, a gente tem o quê? Uma estimativa de que os casos estão aumentando. No consultório, a senhora tem percebido? Isso é uma realidade para crianças? Isso é uma realidade que é como eu estou lhe dizendo.
para quem faz a prática, não só ambulatorial, como emergencial, tem notado isso. Então, assim, na nossa prática clínica diária, é uma realidade sim, né? Você compare, assim, quantos amigos você tem que os filhos têm alergia alimentar, respiratória, era muito menos antes, agora está muito mais frequente. Então, se nós formos fazer essa avaliação grosseira, sim, está. Para o grupo das crianças, fica mais a questão da alergia respiratória, da alergia alimentar? Na verdade, você nasce com a predisposição genética à alergia alimentar, né? E aí existe uma coisa denominada de marcha atópica. É a caminhada, né? A caminhada que ele vai fazer ao longo dos anos. Então, habitualmente se começa com alergia alimentar e dermatite atópica, que é o quadro cutâneo, né? Em seguida, isso vai dando lugar para a asma e para a rinite alérgica. E após a adolescência e idade adulta, frequentemente fica-se com a rinite e, em alguns casos, com a rinite e asma, né? Isso é a marcha atópica, é a caminhada dentro daquele padrão genético, dentro daquela herança genética que ele recebeu. É claro que a genética ela não é o único determinante, porque a gente tem os fatores epigenéticos que são o ambiente dentro da genética. Não adianta eu ter uma resposta imunológica para camarão, se eu não como camarão nunca vou ter nada, não é? Então é genética e ambiente. Os dois juntos é que vão determinar o aparecimento ou não da doença. Eu queria tratar alguns pontos específicos, se é mito, se é verdade, mas a gente vai deixar para daqui a 2 minutinhos, que a gente vai precisar de intervalo, a gente volta já 2 minutos.